O empresário perdeu uma fortuna comprando algo que nunca esteve à venda. O que ele comprou foi a Torre Eiffel. Paris, 1925. Naquela época, os jornais franceses começaram a publicar que a manutenção da Torre Eiffel estava custando caro demais ao governo. Enquanto milhões de pessoas apenas liam aquela notícia, um homem chamado Victor Luchin enxergou a oportunidade perfeita da vida dele. Conhecido como um dos maiores golpistas da história, ele falsificou documentos oficiais do governo francês, alugou uma sala num luxuoso hotel e convocou alguns dos maiores empresários do ramo de sucata para uma reunião secreta. Quando todos chegaram, Victor se apresentou como um alto funcionário do governo. Com documentos aparentemente oficiais nas mãos, revelou que a Torre Eiffel seria desmontada. Segundo ele, o custo de manutenção era alto demais e o governo havia decidido vender toda a estrutura de ferro como sucata. Mas havia uma condição: tudo precisava acontecer em absoluto sigilo para evitar a reviravolta da população. Os empresários acreditaram, analisaram os documentos, fizeram perguntas, negociaram valores, tudo parecia verdadeiro. E entre eles estava André Poisson, um empresário que sonhava em crescer e conquistar respeito entre os grandes industriais da França. Victor percebeu isso imediatamente, então deu o golpe final. Disse que, além do pagamento pela estrutura, seria necessário um valor extra para garantir que o contrato fosse aprovado. André aceitou, pagou pela Torre Eiffel e pagou a propina. Saiu da reunião acreditando que tinha feito o maior negócio da sua vida. Dias depois, descobriu que havia comprado um monumento que nunca esteve à venda. A vergonha foi tão grande que ele preferiu esconder o golpe. Nunca procurou a polícia. Victor embarcou em um trem e deixou Paris, levando todo o dinheiro. Ao perceber que ninguém havia denunciado o crime, voltou alguns meses depois, disposto a repetir exatamente o mesmo golpe. Preparou novos documentos, marcou novas reuniões, escolheu novas vítimas. Mas, dessa vez, um dos empresários desconfiou da história e avisou a polícia. Victor conseguiu fugir minutos antes de ser preso. Anos depois, acabou capturado nos Estados Unidos por outro crime: falsificação de dinheiro. Foi condenado e enviado para a prisão de Alcatraz, uma das mais temidas no mundo. Morreu atrás das grades em 1947, mas entrou para a história como o homem que conseguiu vender a Torre Eiffel 2 vezes. O mais assustador dessa história não foi o golpe, é perceber que isso continua acontecendo todos os dias. Tem empresário que passa anos construindo uma empresa incrível, investe, se sacrifica, entrega qualidade, atende melhor que a concorrência. Mesmo assim, vê o cliente entrar na empresa do concorrente. Quando finalmente descobre o motivo,